Karl Marx, A Guerra Civil na França, editorial Boitempo, edição 2011. Cronologia da Comuna de Paris. Páginas 221 a 227. 1870. 10 de janeiro. Cerca de 100 mil pessoas protestam contra o Segundo Império de Napoleão III após a morte de Victor Noir, jornalista republicano morto pelo primo do imperador Pierre Bonaparte. 8 de maio. Um plebiscito nacional é realizado e resulta na aprovação do Império com cerca de 84% dos votos. Na véspera do plebiscito, membros da Federação de Paris foram presos sob acusação de conspirar contra Napoleão III. Esse pretexto foi posteriormente usado pelo governo para lançar uma campanha de perseguição aos membros da Internacional por toda a França. 19 de julho. Depois de uma batalha diplomática sobre a pretensão prussiana ao trono espanhol, Luís Bonaparte declara guerra à Prússia. 23 de julho. Marx completa a redação da primeira mensagem da Internacional sobre a Guerra Franco-Prussiana. 26 de julho. A primeira mensagem é aprovada e distribuída em vários países pelo Conselho Geral da Internacional. 4 a 6 de agosto. O príncipe Frederico, no comando de um dos 3 exércitos prussianos que invadiram a França, derrota o marechal francês MacMahon em Worth e Weissenburg. Expulsa-o da Alsácia, nordeste da França. Cerca Estraburgo e se dirige a Nens. Enquanto isso, os outros 2 exércitos prussianos isolam as forças do marechal Bazaine em Metz. 16 a 18 de agosto. As tentativas do comandante francês Bazaine de passar com seus soldados através das linhas alemãs são cruelmente derrotadas em Mars-la-Tour e Gravelotte. Os prussianos avançam sobre Chalons. 1º a 2 de setembro. Batalha de Sedan. Napoleão III e o marechal MacMahon capitulam com mais de 83 mil soldados. Napoleão é preso. Napoleão III é preso. 4 de setembro. Com a notícia de Sedan, trabalhadores de Paris invadem o Palácio Bourbon e forçam a Assembleia Legislativa a proclamar a queda do Império. À noite, a Terceira República é proclamada no Hotel de Ville, Prefeitura de Paris. O provisório governo de defesa nacional é estabelecido e continua a guerra com vistas a expulsar as tropas alemãs da França. 5 de setembro. Uma série de reuniões e manifestações começa a ocorrer em Londres e outras grandes cidades, exigindo que o governo britânico reconhecesse imediatamente a República Francesa. O Conselho Geral da Internacional toma parte na organização desse movimento. 6 de setembro. O governo da Defesa Nacional culpa o governo imperial pela guerra. Ele quer a paz, mas sem ceder nem um palmo do nosso território, nem uma pedra de nossas fortalezas. Enquanto a Prússia ocupará Alsácia e Lorena, a guerra não acabará. 19 de setembro. 2 exércitos alemães iniciam um longo cerco de Paris. O governo de defesa nacional envia uma delegação a Tours, a qual se juntaria em breve Gambetta, que escapa de Paris em um balão, a fim de organizar a resistência das províncias. 27 de outubro. Rendição em Metz. Do exército francês comandado por Bazaine e composto de 140 a 180 mil homens. 30 de outubro. A Guarda Nacional Francesa derrotada em Le Bourget. 31 de outubro. Ao receber notícias de que o governo de defesa nacional decidira iniciar negociações com a Prússia, trabalhadores de Paris e seções revolucionárias da Guarda Nacional se sublevam, lideradas por Blanc. Eles ocupam o Hotel de Ville e instalam seu governo revolucionário, o Comitê de Salvação Pública, encabeçado por Blanc. 1º de novembro. Sob pressão dos trabalhadores, o governo de defesa nacional promete renunciar e convocar eleições nacionais para a Comuna, com os trabalhadores pacificados por esta promessa. O governo toma violentamente o Hotel de Ville e restabelece seu domínio sobre a cidade sitiada. Blanc é preso por traição. 1871. 19 de janeiro, em Buzenval, próximo a Rieux. Fracasso sangrento da ofensiva contra os prussianos planejada pelo general Trochu, o Plano de Trochu. 22 de janeiro, o proletariado de Paris e a Guarda Nacional aderem a uma manifestação iniciada pelos blanquistas. Eles exigem a derrubada do governo e o estabelecimento de uma comuna, por ordem do governo de defesa nacional. A Guarda Móvel Breton, que defendia o Hotel de Ville, abre fogo contra os manifestantes. Cerca de 30 mil manifestantes são mortos. 26 de janeiro. Os alemães suspendem o bombardeio de Paris.
28 de janeiro, anúncio oficial do armistício franco-prussiano. 8 de fevereiro, realizam-se eleições para a Assembleia Nacional. 4 deputados socialistas revolucionários são eleitos em Paris, em um total de 43. 12 de fevereiro, uma nova Assembleia Nacional é inaugurada em Bordeaux, ficando conhecida como Assembleia dos Rurais. 16 de fevereiro, a Assembleia elege Adolphe Thiers como chefe executivo. 24 de fevereiro, 2.000 delegados da Guarda Nacional se reúnem em Vauxhall, manifestações da Praça da Bastilha. 26 de fevereiro, é assinado em Versailles por Thiers e Jules Favre de um lado e Bismarck de outro o tratado preliminar de paz entre França e Alemanha. A França cede à Alemanha a Alsácia e a porção oriental da Lorena e paga reparações de guerra no valor de 5 bilhões de francos. Prevê-se uma progressiva desocupação do exército alemão à medida que os pagamentos forem realizados. O Tratado Final de Paz foi assinado em Frankfurt em 10 de maio de 1871. Os canhões da Guarda Nacional são levados para Belleville e Montmartre. 1º a 3 de março. Os prussianos desfilam nos Champs-Élysées. Os trabalhadores de Paris reagem furiosamente à entrada das tropas alemãs na cidade e à capitulação do governo. A Guarda Nacional deserta e organiza um comitê central. 6 de março. Thiers nomeia o general Aurel de Paladins comandante em chefe da Guarda Nacional. 8 de março. Fracasso da tentativa do governo de tomar os canhões da Praça Vendôme. 10 de março. A Assembleia Nacional aprova o fim da moratória dos títulos e dos aluguéis. Grande parte do comércio vai à falência. 11 de março. O general Vinoir, comandante em chefe do Exército de Paris, suspende 6 jornais republicanos. Auguste Blanc e Gustave Flourens são condenados à morte por sua participação na tentativa de insurreição de 31 de outubro. 15 de março. Criação do Comitê Central da Guarda Nacional. 16 de março. Thiers se instala em Paris com o objetivo de pacificar a capital. Ele nomeia o general Valentin para a prefeitura da polícia. 17 de março. Blanc é preso no Lot. 18 de março. Adolphe Thiers tenta tomar a artilharia da Guarda Nacional, mas as tropas confraternizam com o povo de Paris e se recusam a executar suas ordens. Os generais Lancontre e Camantomas são fuzilados por seus próprios soldados. Thiers abandona Paris e se instala em Versailles. Começa a Guerra Civil. 21 de março. As tropas versalhesas ocupam o Mont Valérien, manifestação dos Amis de l'Ordre, Amigos da Ordem. 22 de março. Fracasso sangrento da segunda manifestação dos Amis de l'Ordre. 23 de março. Proclamação das comunas de Marselha e Lyon. 24 de março. Proclamação das comunas de Narbonne e Saint-Étienne. Fim da comuna de Lyon. 25 de março. Proclamação da comuna de Toulouse. 26 de março. Um conselho municipal. A comuna de Paris é eleita pelos cidadãos de Paris. A comuna é constituída de trabalhadores, entre eles membros da Internacional e seguidores de Proudhon e Blanc. Proclamação da comuna de Creusot. 28 de março. O Comitê Central da Guarda Nacional, que até então dera sustentação ao governo, renuncia após decretar a abolição da polícia dos costumes. Instalação do Conselho da Comuna de Paris no Hotel de Ville. Proclamação da Comuna de Paris. Fim das comunas de Saint-Étienne, Toulouse e Creusot. 30 de março. A Comuna abole o alistamento e o exército permanente. A Guarda Nacional, em que tomam parte todos os cidadãos capazes de portar armas, passa a ser a única força armada. A Comuna suspende todos os pagamentos de aluguéis de imóveis de outubro de 1870 a abril de 1871. No mesmo dia, os estrangeiros eleitos para a Comuna são confirmados em seus cargos, pois a bandeira da Comuna é a bandeira da República Mundial. 31 de março. Fim da Comuna de Narbonne. 1º de abril. A Comuna declara que o salário máximo de qualquer um de seus membros não poderá exceder a 6.000 francos. 2 de abril. Para suprimir a Comuna de Paris, Thiers pede a Bismarck a libertação de prisioneiros de guerra franceses e sua incorporação no exército de Versailles. O exército francês começa o cerco de Paris, que é continuamente bombardeada. A Comuna decreta a separação entre a Igreja e o Estado e a abolição de todos os pagamentos estatais para fins religiosos, assim como a transformação de toda a propriedade da Igreja em propriedade nacional. A religião é declarada uma questão puramente privada. 3 de abril. Os comunards lançam um ataque a Versailles. Gustave Flourens é morto por um gendarme em Rue Malmaison. 4 de abril. A ofensiva dos comunards fracassa em Châtillon.
Cerca de 1.500 homens são levados prisioneiros a Versalhes. Proclamação de uma comuna em Limoges, rapidamente suprimido. Fim da comuna de Marselha. Gustave Beauclerc é nomeado delegado para a guerra. 5 de abril. A comuna baixa o decreto sobre reféns, como tentativa de evitar que os comunards continuem a ser fuzilados pelo governo francês. O decreto nunca foi posto em prática. A comuna suspende o jornal de Débats de la Liberté, jornais pró-Versailles. 6 de abril. Queima da guilhotina. Prisão pela comuna de pessoas cúmplices do governo Thiers. A comuna decreta o desarmamento dos guardas nacionais contrários à comuna. 7 de abril. O exército francês ocupa a passagem do Sena em Neuilly, no fronte oeste de Paris. 8 de abril. Decreto da comuna excluindo das escolas todos os símbolos, figuras, dogmas e preces religiosos. O decreto é gradualmente aplicado. A comuna decreta o pagamento de uma pensão a todos os feridos, que será estendida em 10 de abril às viúvas e os órfãos dos guardas nacionais mortos em combate. 11 de abril. Em um ataque ao sul de Paris, o exército francês é repelido pelo general Eudes com pesadas baixas. A comuna cria o Conselho de Guerra. 12 de abril. A comuna decide pela derrubada da coluna da Vitória da Praça Vendôme. O decreto é executado em 16 de maio. A comuna interdita Le Moniteur Universel, jornal considerado pró-Versailles. 14 de abril. A comuna proíbe as prisões arbitrárias. Começo do bombardeio pelos versalheses de Asnières, onde estão estacionadas tropas da comuna. O bombardeio durará até 17 de abril. 16 de abril. A comuna anuncia o adiamento dos vencimentos de todas as dívidas por 3 anos e a abolição dos juros sobre elas. 19 de abril. A comuna faz uma declaração ao povo francês em que expõe seu programa. 20 de abril. A comuna abole o trabalho noturno para os padeiros e as carteiras de registro dos trabalhadores. A emissão dessas carteiras é transferida aos subprefeitos do 20º arrondissement de Paris. 21 de abril. Os maçons tentam uma conciliação entre a comuna e o governo de Thiers. 22 de abril. A comuna organiza açougues municipais. 23 de abril. Thiers rompe as negociações para a troca proposta pela comuna do arcebispo de Paris, Georges de Bois, e de muitos outros padres feitos reféns em Paris por um só homem, Planck. 25 de abril. Incidente em Belle-Épagne, próximo à Villejuif. A comuna decide pela requisição dos imóveis vazios para neles alojar as vítimas dos bombardeios realizados pelos versalheses. 30 de abril. A comuna ordena o fechamento das casas de penhores. 1º de maio. Criação pela comuna do Comitê de Salvação Pública. Louis Roussel é nomeado delegado para a guerra após a renúncia de Clouseray. 5 de maio. A comuna suprime 7 jornais parisienses considerados pró-Versailles e ordena a demolição da capela expiatória de Luís XVI. 9 de maio. O Forte Is, depois de totalmente destruído por constante bombardeio, é capturado pelo exército francês. 10 de maio. Charles de Lecluse é nomeado delegado para a guerra após a demissão de Roussel, confisco dos bens de Thiers. 11 de maio. Decreto da comuna ordena a demolição da casa de Thiers em Paris. A comuna suprime 5 jornais. 13 de maio. As tropas versalhesas ocupam o Forte de Vanves. 15 de maio. Crise entre a maioria e a minoria do Conselho da Comuna. Os minoritários publicam um manifesto. 16 de maio. Derrubada da coluna Vendôme. 18 de maio. O Tratado de Paz, concluído em fevereiro em Frankfurt, é agora ratificado pela Assembleia Nacional em Versalhes. Em 18 de maio, o Comitê de Salvação Pública da Comuna suprime 2 jornais. 21 de maio. As tropas de Versalhes entram em Paris. Os prussianos que detinham os fortes do norte e do leste permitem o avanço das tropas versalhesas através da região norte da cidade, a qual fora vedada a eles nos termos dos armistícios. Nos termos do armistício. Ao longo dos próximos 8 dias, dezenas de milhares de comunards e trabalhadores, inclusive mulheres e crianças, são sumariamente executados. Os números chegam a 30 mil. 38 mil são presos e 7 mil deportados. 22 de maio. Tropas versalhesas controlam os Champs-Élysées e os bairros Saint-Lazare e Montparnasse. 23 de maio. As tropas de Versailles ocupam Montmartre, início dos grandes incêndios que irão destruir alguns monumentos parisienses, como o Palácio de Tuileries. 24 de maio. Os versalheses controlam o Quartier Latin e multiplicam as execuções sumárias. O Hotel de Ville e a prefeitura de polícia são incendiados. Os comunards executam 6 reféns, dentre eles o arcebispo Georges de Bois. 25 de maio. 5 dominicanos de Acqueil e 9 empregados
do convento são mortos em uma tentativa de fuga. Combates na Praça do Château d'Eau, atual Praça de la République. Morte de Charles de Lescluze. 26 de maio. O Faubourg Saint-Antoine é controlado pelos versalheses. Na rua Axo, a multidão massacra 11 religiosos, 35 gendarmes e 4 mouchards do Segundo Império. 27 de maio. Intensos combates em Belleville, no cemitério de Père-Lachaise e em Buttes-Chaumont. 28 de maio. No início da tarde, fim dos combates. Morte de Eugène Varron. 29 de maio. Capitulação do Forte de Vincennes. Fim da Comuna de Paris. Início de processos, execuções e deportações de prisioneiros comunais. No próximo vídeo, leremos os periódicos citados. Identificaremos os periódicos citados, que estão entre as páginas 229 e 231. Obrigada pela companhia, até lá.